Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Neste momento, nós iremos falar sobre algo que é de total interesse para você. Nós iremos estar, através da história do povo de Deus, de quando o povo estava no Egito, sofrendo debaixo do jugo de Faraó, mas pode ter certeza, essa história também é a nossa história, é a sua história, é a minha história, claro que essa história aconteceu de fato, porém essa história também, ela hoje está atualizada em nossos dias, porque aqui Deus usou como figura. Para que você possa entender a questão, o povo passou 430 anos, sofrendo debaixo do jugo de Faraó. Aquele povo era nada mais, nada menos do que o povo que tinha herdado a promessa que Deus anteriormente tinha dirigido a Abraão. Deus prometeu para aquele povo fazer aquele povo um povo poderoso, um povo forte, e Deus disse para Abraão: Abraão, quem lutar contra ti, lutará também contra mim. Os teus inimigos são meus inimigos. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quem te abençoar, eu te abençoarei. Então nós sabemos que é impossível uma pessoa lutar contra Deus e vencer. Na época de Abraão, Deus fez aliança com Abraão para que nós possamos entender a importância. Naquela época se fazia alianças entre reis e reis para tornar eles mais fortes. Tanto é que quando Abraão, após receber essa promessa e ter consumado a aliança dele com Deus, Abraão entrou em guerra com 5 reis contra 4 reis. Então perceba que ambos as partes dos reis estavam aliançados uns com os outros. Então Abraão lutou contra os 5 reis que tinham vencido os 4, e Abraão, com 380 pessoas que não eram homens preparados, venceu. Então, Abraão, foi a primeira vez que Abraão devolveu o dízimo ao Senhor, uma forma de Abraão dizer assim: Deus, eu reconheço que essa vitória foi proveniente de ti. Não foi a minha força, não foi a nossa força, foi a tua força. Então, ali estava mostrando o resultado da aliança que Abraão tinha feito com Deus e Deus, obviamente, com Abraão. Então, aquele povo que estava debaixo do jugo de Faraó era o mesmo povo herdeiro da promessa. Agora, por que isso foi possível? Porque o povo quebrou a aliança. E por que o povo quebrou a aliança? Pouco a pouco foram esquecendo as experiências com o Deus Todo-Poderoso, foi ficando mais e mais adormecido. Tanto eles chegaram a um ponto, a certeza que eles tinham era que o Todo-Poderoso era Faraó. Era Faraó que decidia quem ia vencer e quem ia perder, quem iria viver e quem iria morrer. Na mesma proporção que Faraó tinha essa certeza que podia fazer o que quisesse, principalmente com os descendentes de Abraão, no caso o povo de Deus, a mesma certeza, o povo de Deus também sabia que se Faraó tentasse contra eles fazer qualquer coisa que ele, Faraó, quisesse, conseguiria. Só para que você possa reativar, entender a importância de tudo isso, quando os espias, no caso de Josué, chegaram na beira da terra que manava leite e mel, terra que Deus tinha prometido exatamente para aquele povo. Estou indo um pouco na frente. Quando Josué chegou, juntamente com os seus companheiros, entre todos era 12. Dentre eles 10 olharam para a terra. De fato a terra existia, de fato a terra era igual, Deus tinha previsto, a terra era boa. Porém, olha o conceito deles, olha o pensamento deles a respeito de si, a respeito dos inimigos. 10 dentre os 12 disseram: a terra é boa, mas nós não podemos usufruir dela, porque os nossos inimigos, os que estão se apropriando da terra, são grandes,
são numerosos, são homens armados. Nós, diante deles, seríamos como os gafanhotos. Eles pisariam, fazia papa de nós. Dentre os 12, 2, Caleb e Josué, viram a mesma situação, o contrário. Não. Se fosse para ser medido pela nossa própria capacidade, de fato era assim. Mas quem está do nosso lado é Deus. E assim, eles que são gafanhotos. Nós é que somos gigantes diante dele, porque não se mede pela nossa fé. Ou seja, pela nossa força, se mede pela nossa fé. Então perceba que a mesma situação que 10 viram, 2 viram diferente. Então aqui Deus está apontando, demarcando a condição para que nós possamos manter a aliança ativada pela confiança em Deus. Voltando para o Egito, a realidade estava inversa. Tanto o faraó como o seu povo tinham o povo de Deus como o povo escravo, porque de fato era isso que estava acontecendo. Nem faraó respeitava o povo, muito menos o povo do faraó respeitava o povo de Deus, como também o povo de Deus andava como se fosse, vou usar um termo, não quero que alguém leve a mal, mas como se fosse um cachorrinho que ficaria todo ali debaixo da mesa, se sentindo inferior, se sentindo um coitadinho, mais ou menos era esse o pensamento. Enquanto o povo estivesse dessa maneira, duas coisas estavam acontecendo ou permaneceria acontecendo. Uma coisa que Deus não poderia ser o Deus desse povo, porque Deus é aquele que nós devemos tributo de Todo-Poderoso, e naquele momento essa certeza que o povo tinha de Todo-Poderoso era Faraó. E segundo, enquanto o povo estivesse com aquele espírito fraco, aquele povo não poderia fazer a parceria e reativar a aliança e que iria eternizar. Então, para que pudesse acontecer algo diferente, aquele povo teria que mudar o espírito, mudar o seu comportamento, mudar a sua identidade. E para que isso pudesse acontecer, obviamente, deveria acontecer coisas extraordinárias, que é o que nós estaremos mergulhando na palavra, que você vai ver que foi o que aconteceu. Só para que você possa entender a importância de tudo isto, em Salmo 82, olha o próprio Deus dizendo assim: vós sois deuses. Vamos parar e refletir sobre essa palavra. O que é que Deus está dizendo? Vós sois deuses, vocês são igual a mim. Vocês podem todas as coisas, inclusive o Espírito Santo, usando Paulo no Novo Testamento, usou essa expressão. Eu posso todas as coisas dele que me fortalece. E Deus ainda, ali em Salmo 82, Deus disse: eu habito no meio dos poderosos. Ou seja, enquanto o povo estivesse com aquele espírito, Deus não podia lutar a favor do povo. Entende a gravidade? Então, sem que você perceba, sem que as pessoas percebam, mas diante da realidade dura, diante das má notícias, diante dos acontecimentos trágicos, diante da dificuldade da vida, as pessoas hoje que também creem em Deus estão na mesma situação. E a maneira da pessoa voltar a retomar a aliança, que uma vez que a aliança seja refeita, não tem a menor chance para o mal, não tem a menor chance para o diabo. Então é preciso que o nosso espírito seja sarado. Você não sabe, mas veja só, você tem o teu próprio espírito. Existem pessoas de espírito forte, existem pessoas mais determinadas do que outras. E essas pessoas, obviamente, elas alcançam alguma coisa a mais. Mas no que se trata de lutar contra o diabo, lutar contra os espíritos enganadores, causadores de enfermidades, causadores de fechar portas, de tirar oportunidade, de colocar opressão, depressão, a motivação apenas não é o suficiente. Tanto é que quando o povo saiu do Egito, que chegou na beira do mar, eu duvido se o povo conseguiria atravessar o mar, só para que você possa entender.
Porém, independente de uma pessoa ser uma pessoa motivada ou não, existe o espírito, a essência de Deus que está nela. E quando essa pessoa ela tem dúvida, ela tem medo, ela tem insegurança, ela se sente culpada, ela se sente inferior, ela se sente insegura, corresponde que essa pessoa está sendo invadida. Então, isso passa a fazer parte da sua própria natureza. Essa pessoa não tem a menor chance de lutar contra as forças infernais da maldade. Por isso, para que ela possa retornar, ela tem que ter experiência prática com Deus. E geralmente através de uma pessoa, voltando para Israel, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, voltando para a realidade de Israel, para que você possa entender. 430 anos, poderia passar 1000 anos, 2000 anos. Enquanto o povo estivesse aceitando aquela realidade, de um lado o faraó todo-poderoso, era ele que era o grande, era ele que definia e decidia, e o povo só aceitando. Eu duvido se alguém, ou seja, pelo menos aquele povo não tinha a menor condição de se levantar. Individualmente, alguém poderia, que foi o caso de Moisés, descobrir pela palavra e fazer alguma coisa. Então, entendendo isto, o assunto que nós estamos tratando é a travessia da vitória. O povo, para sair daquela realidade, para chegar no território de Deus, aquele povo teria que atravessar o mar, que é atravessar essa fase. Nós precisamos atravessar e vencer todas as nossas inseguranças e desmanchar ou desfazer essa realidade dura e cruel que muitas pessoas estão passando. Quero te dizer que é possível, na medida que o teu espírito é forjado, é restaurado, a dúvida é tirada, o medo é tirado, a insegurança é tirada, você se assume em Deus. Aí, Salmo 82, o próprio Deus disse: vós sois deuses e eu habito no meio dos poderosos. Ou seja, Deus não pode habitar junto com uma pessoa fraca. Não confunda, quando Deus disse o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele está dizendo, qualquer homem, por mais fraco que seja, que não tenha oportunidade, que nunca teve oportunidade, mas se ele crê em mim, independe da fraqueza dele, porque o meu poder se encaixa lá. Mas de longe, como algumas pessoas têm pensado, que quanto mais fraca é, mais Deus gosta, quanto mais fraca é, mais é sinônimo que tem fé. Isso é um engano, isso é uma cantada daquelas mais terrível possível. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, para que nós possamos andar com Deus, nós precisamos estar fortalecido e o ambiente de vitória, o ambiente de manifestação milagrosa do poder de Deus constrói um indivíduo, um ser humano e um grupo forte, que esse é o plano de Deus. Para que nós possamos entrar na palavra, você já entendeu que este era o propósito de Deus, desconstruir aquele espírito fraco, aquele espírito de perdedor, aquele espírito, de escravo, e reativar a aliança que Deus tinha para com eles, feito da pessoa de Abraão, e ao mesmo tempo tirar de Faraó o orgulho de achar que ele era o Todo-Poderoso. Entende isto? Para começar, vamos começar em Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 23. Olha o que está escrito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela, no caso da servidão, clamaram, e o seu clamor subiu até Deus, e ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Vamos entender, primeiramente, que não significa que Deus passou esse período todo esquecido. Não, Deus não esquece. A própria palavra fala que é mais fácil a mãe esquecer de um filho do que Deus esquecer do seu povo. A questão é que aqui está reativando para mostrar, já que, no caso, Moisés tinha tentado salvar, libertar o seu povo na sua própria capacidade, e para que a história começasse a entrar em sintonia, por isso, associando
o ministério de Moisés, a oportunidade de Moisés, o clamor do povo, para que você possa entender que tem que começar. Todo o propósito de Deus para com Moisés é porque dentre o povo foi aquele que manifestou interesse, coragem, fé, ousadia de partir para o problema, de enfrentar o problema, mesmo sendo um problema muito grande, mesmo ele querendo a sua própria motivação, ainda não seria o suficiente. Você vê que ele também estava todo saturado com medo. A própria palavra vai confirmar depois. Então, entendendo essa parte, aqui o capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian, e levantando o rebanho para o lado do ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Herob. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, para que nós possamos pontuar. Isso é o propósito. Nós vamos estudar bastante, é um estudo completo. Quero convidar você que quer de fato mudar a tua vida, acompanhe passo a passo. Então, Deus estava ali se revelando para Moisés como fogo. Por quê? Porque o que precisava, a manifestação de Deus, o lado de Deus, o Deus guerreiro, o Deus destruidor. Ele não podia se apresentar como uma ovelha, ele não podia se apresentar como uma água, naquele momento não, porque está se tratando de guerra. Então ele se apresentou para Moisés como um fogo. E ao mesmo tempo para chamar a atenção de Moisés para que pudesse ali começar, dar o primeiro passo, o diálogo entre Deus e Moisés. Então Deus se apresentou em uma chama de fogo e no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que uma sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. É uma forma também de Moisés entender que Deus, ele mesmo sendo fogo, ele não destrói os amigos, ele não destrói os seus instrumentos. A sarça estava sendo um instrumento, daqui a pouco era Moisés. E hoje é quem quer que seja, quem quer que aceite e creia em Deus. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que razão a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. É muito importante esse eis-me aqui. Quantas vezes Deus chama uma pessoa para dar a virada na sua própria vida, ou até para, digamos assim, liderar um grupo, porque sempre tem que ter o primeiro, e a pessoa não reconhece a voz de Deus. Por isso que eis-me aqui, é importante que nós reconheçamos a voz de Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe e sei o seu sofrimento, por isso desci e vim livrar das mãos dos egípcios, para fazê-lo ir daquela terra a uma terra boa, a uma terra ampla, terra que mana leite e mel, lugar de casa dos cananeus e dos heteus, dos amoreus, vamos entender isso aqui. Olha para a palavra de Deus, veja ela como a sua terra. O Senhor Deus enviou o seu Filho amado para que você tivesse vida e vida com abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos nele crer não pereça. Eu poderia usar várias passagens bíblicas para mostrar que é da vontade de Deus que você tenha saúde, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, Deuteronômio 28, está completo, e que você tenha uma família abençoada. Então, o contrário disso, você está no Egito. Você está fora. Essa realidade está mostrando que tem um faraó que quer se passar por mais poderoso do que Deus. Porque se Deus prometeu que os que crêem nele terão vida e você não tem, então, significa dizer que a palavra de Deus está passando por mentirosa. Tem alguém que é mais poderoso. Tanto é que Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Então, se você aceitar essa realidade, esqueça, você não irá sair, que é um dos propósitos nossos.
A maioria das pessoas acham que vai sair de determinado problema no dia que Deus tomar a iniciativa. E Deus já tomou a iniciativa há 2000 anos atrás. Tanto é que Paulo, usado pelo Espírito Santo, em Efésios 1, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, aonde estão as bênçãos, nas regiões celestiais. O que significa? No cartório onde o mundo é regido. Agora, é necessário que você se desenvolva, se fortaleça, porque se você não está, você quer ter prosperidade e não tem, você quer ter paz e não tem, você quer saúde e não tem, então tem alguém que está impedindo, e esse alguém só consegue porque está sendo mais forte do que você. O diabo usa de várias maneiras, várias cantadas. Por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para quando ser atacado pelo diabo, nós estaremos fortes. Repreender o diabo. Jesus disse: meu nome expulse. Você precisa se fortalecer. O próprio Jesus disse: errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso porque também Oséias já tinha falado lá no Antigo Testamento: o meu povo foi destruído, ou o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Então, era a realidade do povo. O povo estava entregue no Egito. As promessas de Deus, de um Deus poderoso que seria inimigo dos seus inimigos, dos inimigos do povo de Deus, e levar para o povo de leite e mel. Essa aqui não foi a primeira vez que Deus citou. Essa é a promessa que Deus já tinha falado para Abraão. Então Deus estava se passando por mentiroso, e Faraó, naquela ocasião, Faraó é uma tipologia do diabo, da serpente, do enganador, e o Egito é uma tipologia do mundo, do sistema, para que nós possamos entender. Então, estava o contrário. E mesmo Deus querendo, mas era necessário que o povo reagisse, que o povo se levantasse e criasse Deus, tivesse confiança. E para isso, tinha que ter acontecimentos para mostrando que Deus era maior. E para esses acontecimentos, para esses milagres, tinha que ter um agente, um homem, no caso Moisés. Entendida essa parte, continuaremos. E Deus continuou: não se chega para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui já se manifesta. A gente deve olhar para Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele era um ser humano. E aqui a Bíblia já começa a mostrar, a apontar o porquê que ele e os demais estavam naquela situação. Lembrando que ele era aquele que demonstrou reação positiva. Mas olha, ele tinha medo de quem? De Deus. Esse medo de Deus aqui, Abraão, ou seja, Adão, viveu no paraíso. Todos os dias conversava com Deus. Mas no dia que ele decaiu, que ele ficou temeroso, no dia que ele passou a ouvir Satanás, o que aconteceu a primeira vez que Deus entrou no paraíso? Ficou com medo. Diz os estudiosos, eu mesmo nunca fiz, nunca contei, mas diz que tem 365 versículos na Bíblia dizendo: não temas que eu sou contigo, não tema. Isso quer dizer que tem um versículo por dia. Porque quando uma pessoa teme, como a pessoa fala pelo Espírito, o que ela está dizendo? Deus, eu não acredito que o Senhor é quem o Senhor disse que é, que me protege, que me cairá ao meu lado, das minhas direita, que eu não serei atingido, porque eu não acredito nisso. O que eu acredito de fato é que o mal, quando ele vem, ele me alcança, ele atropela o Senhor. Quando eu temo, é essa confissão que eu estou falando, que eu estou dizendo. Então Abraão, ou seja, Moisés temeu, disse ainda o Senhor: certamente vê a aflição do meu povo, que está no Egito, ouviu o seu clamor por causa dos seus exatórios. Por isso desci, acho que eu já li aqui, né? Nós estamos aqui na frente. Na verdade, eu estou no verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, preste atenção, quem sou eu? Para
ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirá a Deus neste monte. Está vendo aqui? Quem sou eu? Ou seja, o que Deus tinha acabado de falar para ele não significou praticamente nada. Isso é sinônimo que a aliança está quebrada. A aliança que Deus fez é necessário que seja correspondido por nós, por quem quer vencer na vida. No caso de Abraão, mas está aqui exatamente para que nós tomamos o exemplo. O verso 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier... Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos pais que me enviou a vós outros, e ele me perguntares qual é o seu nome, o que lhe direi? Traduzido. Deus, então, quando eu for, meu povo, que eles perguntar quem foi que lhe enviou, o que é que eu digo? Olha o que Deus disse. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirá aos filhos de Israel: eu sou o que te enviou a vós outro. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o seu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Essa palavra eu sou, porque quando Abraão perguntou para Deus, no caso ele achava que era um anjo, quem é, Senhor? Ele disse: eu sou. Essa mesma expressão Jesus usou. Quando ele disse eu sou, foi imediatamente associar o que ele, Jesus, estava dizendo, que ele também era Deus. Por isso foi uma das razões que quiseram apedrejar Jesus. Isso no Novo Testamento, ali em João capítulo 8, 9 ao 10. Então, muito bem. Continuaremos aqui. Vai, ajunta os anciões, os líderes de Israel, e diz-lhe: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: eis, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem feito o Egito. Portanto, disse eu: falo-ei subir, ou seja, sair da terra da aflição, da terra do Egito, para a terra dos cananeus, dos heteus, dos jamorreus, dos fariseus, dos heteus, dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Isso na prática, meu irmão, tudo aquilo que você precisa, se você crê em Deus, você não tem, porque tem alguém usufruindo do que é teu. Se você não reagir, você não vai ver essas mesmas situações. Bom, tanto é que uma das coisas, já adiantando aqui na frente, nós iremos estudar, uma das coisas que Deus fez foi que os egípcios dessem para o povo de Deus, para os hebreus, ouro e prata, roupa e todas as coisas de valor. Porque antes da aliança estar reativada, quem estava no poder, quem estava no comando, quem estava com a riqueza eram os egípcios. Os egípcios tipificam o mundo. Após a aliança ser feita, agora Deus podia... agora era legal Deus agir pelo povo, tomar partido do povo. O que Deus fez? Fez com que os egípcios dessem ou devolvessem para os seus verdadeiros donos. Então a terra que mana leite de mel estava na mão dos jebuseus, dos fariseus, dos qualquerzeus, menos na mão do povo de Deus. Igual hoje. Continuaremos.